Muito bom. Então vamos conversar sobre o que vocês quiserem, é isso? Vocês querem conversar? Opa, então comece. Me pergunta alguma coisa, se eu souber responder, eu respondo. Senão, vocês me dão 0. Quem começa? O mais audacioso é você? Opa. Boa tarde, presidente Fernando Henrique. Sim. Por causa da gravação. Sim, claro. Eu sou o Eliakim. Em pé. Fica de pé? Claro. Obrigado. Então, eu começarei com a primeira pergunta. Sim. Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu governo, como tentativa para conter a imensa inflação que já assolava o Brasil, desde a depressão econômica advinda da crise do chamado milagre econômico, foi implantada uma série de medidas econômicas, tais como privatizações e uma abertura econômica marcada pela redução de tarifas, de importação e facilitação de prestação de serviços internacionais. Tais medidas passaram a ser taxadas como medidas neoliberais. Nesse sentido, o Estado passa, consequentemente, a intervir menos na economia, o que poderia explicar, de certa forma, o sucesso do Plano Real no que diz respeito à recuperação econômica. Com isso, já no fim de seu governo, registrou-se um PIB de 505 bilhões de dólares. Contudo, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, considerado um governo mais interventor e, corrija-me se eu estiver errado, mais preocupado com questões sociais, chegamos ao PIB de aproximadamente 1,57 trilhões de dólares. E houve, da mesma forma, um crescimento do PIB per capita, uma dívida pública menor, um crescimento nas exportações, etc. Quero, com essa introdução, fazer 2 perguntas. O fato de um Estado interventor alcançar indicativos econômicos menores que de um Estado menos interventor nos mostra que o modelo mais avesso ao neoliberalismo é mais eficiente ou realmente o crescimento da economia diz respeito a outro contexto político-econômico diferente do governo do senhor, de forma que tais crescimentos eram mais propícios? E a segunda pergunta é, na atual conjuntura econômica, do que nós brasileiros precisamos? De um Estado que intervém constantemente na economia ou de um Estado que intervém pouco? Pergunta difícil, hein? Nossa Senhora. Custei entender tudo, é difícil mesmo. Vamos lá. Primeira questão da inflação e as medidas relativas à privatização, tarifas, etc, etc. Não são as mesmas coisas. O que aconteceu no Brasil foi o seguinte. Depois da Constituinte de 88, houve muita demanda social. Começou a população a querer educação, saúde, reforma agrária e tudo mais. E o governo não tinha condições. O governo do presidente Sarney, depois o Collor, então, ele foi que abriu a economia, não fui eu. Baixou as tarifas e, com isso, houve uma integração maior do Brasil na economia internacional. Aliás, não foi só o Brasil, todos os países do mundo, com exceção de Cuba e da Coreia. A China também. Então, foi um processo geral, chamada globalização, que implicou numa maior relação entre as várias economias. A inflação vinha de longe e permaneceu. O presidente Collor tentou acabar com a inflação, ele chamava de Ippon, um só golpe de jiu-jitsu, não sei o que lá, e confiscou a poupança de todo mundo e não deu certo. Então, o que nós fizemos para acabar a inflação não tem nada a ver com abertura, não tem diretamente a ver com a abertura da economia. Tem a ver com outros fatores. Quais fatores? É que o Estado brasileiro estava altamente endividado. E, para esse endividamento, uma boa parte desse endividamento se derivava de que muitas empresas privadas haviam perdido capacidade econômica nos governos anteriores, não por causa do governo, pela economia mesmo, e elas produziam enormes rombos no orçamento. Toda a indústria siderúrgica, que era privada, quando faliu, ficou na mão do governo e continuou falida, com dívida. Nós chamávamos isso naquela época de ralos. Né? E, como o governo não tinha dinheiro, fazia dívidas. Então, nós chamamos isso de esqueletos, porque ele fazia as dívidas e não confessava que estava fazendo dívida. Então, quando eu cheguei no Ministério da Fazenda, o que nós fizemos foi acabar com os ralos e botar claramente quais eram as dívidas do governo. Bom, para acabar com os ralos, nós fomos tendo que levar adiante um programa de privatização que já tinha sido definido anteriormente, não fui eu quem defini, era lei. Era devolver ao setor privado empresas que eram do setor privado, que foram, quando falidas, ficaram falidas na mão do Estado, só davam prejuízo.
a rede ferroviária federal, todo o setor siderúrgico, etc., etc. Bom, além disso, nós também privatizamos dois setores importantes. Um foi das telecomunicações. Por quê? Porque, da mesma maneira, dos governos militares, todo o sistema de telefonia ficou na mão do governo. Só que era formalmente na mão do governo. O governo tinha 20 e poucos por cento, o resto tinha sido vendido já a preço de banana para quem fazia assinatura de telefone, depois outros mais espertalhões compravam. O governo tinha 20 e poucos por cento que dava o controle do setor. E o governo não tinha dinheiro para fazer a revolução tecnológica que já estava havendo no mundo, para poder fazer internet, celular, etc., etc. Então, por isso nós privatizamos esse setor. O outro que nós privatizamos foi a Vale do Rio Doce. Por quê? Porque a Vale do Rio Doce precisava também de profundos investimentos. E nas mãos do governo não tinha como fazer os investimentos. Bom, o combate à inflação não se deu pela privatização, ele se deu pelo controle do orçamento. Quer dizer, os gastos, fazer com que os gastos públicos não ultrapassassem o que o governo era capaz de arrecadar de impostos. Isso é o principal. Colocar ordem nas dívidas dos estados. Fechar bancos dos estados, não porque quisessem privatizar, porque os bancos dos estados eram uma maneira dos governos fazerem dívida e para poder continuar fazendo obras e não tinham como pagar. Então, isso forçava a inflação, porque terminava por você ter que emitir dinheiro. Então, tivemos que fechar os bancos dos estados, que os governadores usavam aquilo para fazer obra, e o povo tinha que pagar como imposto depois. Em vez de pagar como imposto, nós fechamos os bancos estaduais. Pusemos, então, basicamente, saneamos as finanças públicas. Foi isso que acabou a inflação. Além de outras coisas, de URV, de umas mímicas, para mostrar que você pode funcionar com moeda estável, etc., etc. A partir daí é que o Brasil teve a possibilidade de um grande salto na sua economia. Com as privatizações, e mais que com a privatização, com a estabilidade da economia, começou a haver investimento externo e interno. Quando eu era ministro da Fazenda, o Brasil recebia por ano 2 bilhões de dólares. O ano passado recebeu 60 bilhões de dólares. Então, você imagina o salto que isso significou. Bom, conseguimos organizar a economia. Ao mesmo tempo, todos os programas sociais que depois frutificaram foram começados por mim. Todos. As bolsas foram começadas por nós, a universalização da educação, o SUS para poder funcionar. Então, dizer que deu mais atenção ao econômico do que ao social é não entender a época. É que, na época, não havia tanto recurso como veio a ter depois. Mas nós demos bastante ênfase no lado social. E foi um dos grandes programas de estabilização da moeda que não foi à custa do trabalhador. Houve um aumento do salário real o tempo todo. Né? E os dados mostram isso. Bom, agora, depois tem outros fatores. É que o governo do presidente Lula não mudou nada dessas políticas. Então, se o meu foi neoliberal, o dele também. Não era neoliberal. Por que é neoliberal? Neoliberal é um governo que reduz o gasto público para que o gasto privado aumente. Nós aumentamos o gasto público sem parar, do meu até agora. Nunca houve redução do gasto público no Brasil. Não é? E outra coisa, não pode haver economia sem que o Estado tenha capacidade regulamentar. Então, não existe uma oposição, ou é privado ou é do Estado. Não é bem assim. O privado só funciona direito quando tem um Estado competente, que não rouba e que faz regulamentação. Bom, o que nós fizemos? Para poder privatizar, e também em outras áreas, nós criamos agências regulamentadoras. Então, você tem, para poder fazer telefonia privada, você tem a Anatel. Para funcionar o setor elétrico, tem a ANEEL. E por aí vai, a Anvisa. Criamos agências reguladoras, que são a maneira como o Estado moderno funciona. Ele dita a regra pelo qual o setor privado vai funcionar. Né? E em certos setores, você tem que guardar também a capacidade do próprio Estado de ter investimento. Nós nunca privatizamos o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica, nem a Petrobras. O que nós fizemos? Nós transformamos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras, para mencionar só as maiores, em empresas, em vez de ser repartição pública. Tiramos o poder político dos partidos, que dominavam essas organizações, fizemos com que elas funcionassem de acordo com as regras do mercado, competindo, e não sendo protegidas pelos partidos, na verdade. Então, esse negócio de neoliberal é conversa fiada. Né? Segundo lugar,
É verdade eu não me lembro, mas enfim, que pode ter sido 500 bilhões, agora 1,5 bilhão. Por quê? O Brasil tinha, digamos, 150 milhões de habitantes, agora tem 200. Quando um país começa a crescer, tem que crescer mesmo. É trágico se não tivesse aumentado. Tem que aumentar o produto. Segundo, o dólar depende. Como é que você calcula esses bilhões? Se fosse há um mês, o produto do Brasil seria muito maior do que é hoje, porque mudou a taxa de câmbio. Então, esses dados só valem para quem entende. Qual é a taxa de câmbio? Qual era a taxa de câmbio quando era 500? Como é que é a taxa de câmbio hoje? Quanto significa esses 500 bilhões em dólar de hoje? Não dá para comparar assim. E segundo é o seguinte, também é verdade que a partir de 2004 houve uma mudança no mundo por causa da China e os produtos primários de exportação, comida e mineral, subiram muito de preço. E isso foi o que rendeu acabar com a dívida externa, não do Brasil, de todos os países da América Latina, todos, porque foi o mesmo processo. A China levantou os preços dos produtos de exportação e esses países se beneficiaram disso. Na medida que você acaba com a inflação e tem isso aí, melhora a situação. E como você teve um boom na economia internacional, cresceu muito. O que aconteceu depois? Depois de 2008, aí sim o governo do Lula no começo e o da Dilma hoje começaram a ter umas características mais intervencionistas. Antes não, o Lula não fez nada. Ele aumentou, não são coisas técnicas, mas enfim, o superávit primário, que é uma exigência do FMI. Ele aumentou enormemente para seguir a regra, né? Bom, quando depois da crise, essa última de 2008, que o governo, a meu ver, agiu bem, soltou muito crédito e tal, o que aconteceu? Eles passaram a achar que podiam, então, fazer o sonho de uma economia mais controlada pelo Estado. É o que está acontecendo. E as consequências estão aí também. O que está acontecendo? Pega o jornal de hoje. Só tem pessimismo, né? E só tem o dólar disparou. O governo está com uma dívida imensa. O governo pegou 250 bilhões de reais e deu para o BNDES. Tomou no mercado, toma emprestado, o governo não tem. No mercado, ele viu, vamos supor que pague 10% de juros ao ano. Aí ele pega esse dinheiro e dá para os empresários a 5%. Ele está dando subsídio aos empresários. Quais empresários? Os que estão próximos do governo. E aí começa a ver empresas, agora uma estourou, o Ike Batista. Né? E há outras que estão aí por estourar. Então, eu acho que o erro é esse. Não é que seja mais intervencionista ou menos. Tem que ter na justa medida. Você tem que ter Estado, tem que ter regulamentação. A economia, você não pode deixar que o mercado só funcione sozinho, que ele só acumula e não distribui, você tem que distribuir, mas tem que ter um certo equilíbrio. Quando você tem a ideia de que você pode estatizar demais, dá confusão. Privatizar demais também dá confusão. Então, o que você tem que buscar em economia é uma navegação. Qual é o equilíbrio para funcionar? O resto é briga política. Então, se chama de neoliberal como se fosse um adjetivo que acusa, né? Mas não tem realmente base nos fatos. Tá? Não foi fácil, viu? Uma perguntinha mais fácil agora. Tá lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Carolina. A minha pergunta é para os senhores, o senhor e a senhora. É que hoje as manifestações levam vários jovens às ruas e eles lutam e o governo é muito diferente do que foi há 10, 20 anos atrás, muito diferente do que foi no Caras Pintadas, muito diferente do que foi já em manifestações anteriores. E o que os senhores acham que é o papel do jovem na política atual, o jovem como ele é hoje e a política como ela é hoje? Não, eu acho que tem diferença, sim. Por quê? Porque você hoje tem o poder imenso da internet. As manifestações no passado dependiam de que algum setor organizado chamasse. Um partido, uma igreja, sei lá, quem fosse. E geralmente chamava porque tinha um objetivo claro. Por exemplo, no caso do impeachment do Collor, acabar com não sei o quê e tal. Então aí vem a UNE. A UNE, por trás da UNE tem um partido, PCdoB. Então pinta a cara de verde e amarelo e tal. Mas era dirigido de alguma maneira. Hoje não, porque hoje com a internet todo mundo tem acesso uns aos outros, se conectam, e você, sem que tenha um comando central, pode provocar uma reação. Tanto é assim que essa reação é difusa. Vão para a rua, no começo é por causa do preço do ônibus, que nem ninguém sabe muito bem se é tão alto assim, porque foi abaixo da inflação, mas, enfim, tem uma corrente que é contra pagar o ônibus, e depois vai virando para metralhadora giratória, vira outras coisas mais, né?
Então, é diferente. A expressão da população é mais direta hoje do que foi no passado. No passado mais remoto, as manifestações eram mais movidas pelos sindicatos. Por exemplo, nas greves de 68, 78, 79, 80, eram os sindicatos. E era uma reivindicação de salário. E era uma coisa dos trabalhadores. No caso do Collor, já foi um pouco mais de estudante, por causa da manifestação contra a corrupção, não sei o quê. Agora, é uma agenda da classe média. Classe média num sentido muito vago, aí entra tudo. E é uma manifestação, e não é só no Brasil, no mundo todo. São muito parecidas as formas de manifestação que ocorrem a partir desses meios modernos de conexão de uns com os outros. E existe uma espécie de mal-estar na sociedade, em geral. Mal-estar porque a sociedade atual ela melhorou a condição de vida. A fome no mundo diminuiu sensivelmente. A renda aumentou. A distribuição de renda melhorou. E, não obstante, as pessoas não estão felizes. Por quê? Por outras razões. Porque quando você tem um pouco, você quer mais. E você quer mais qualidade. Então, a manifestação hoje é difusa, mas não é tanto como era no passado, claramente. Eu sou contra a corrupção, ou eu quero mais salário. É uma coisa mais genérica, de um certo mal-estar, que é o produto da civilização urbana, capitalista, contemporânea, que afeta o meio ambiente, que afeta o modo de viver, e que afeta de uma maneira desigual a todas as classes, mas afeta a todas as classes. O salário afetava só os trabalhadores. Certas questões estudantis, só os estudantes. Agora, o trânsito congestionado de São Paulo, de Rio, de Salvador, de Fortaleza, de Belo Horizonte, de onde seja, como em Nairobi, ou como sei lá, em qualquer lugar do mundo, afeta todo mundo. Afeta desigualmente, mas o rico fica irritado, porque ele está no seu carro, às vezes com 2 carros da frente para ele abrir caminho, e não consegue. O pobre que está no ônibus, ou no metrô, está ali apinhado, demora, não gosta. A poluição pega todo mundo. O crime, a insegurança, embora quem morra mesmo seja os mais pobres, a violência é maior nos bairros mais pobres, a repercussão, os ricos vivem como se fosse com eles, com medo danado, se protegendo. E pega todo mundo. Então, há um mal-estar que deriva de muitos fatores, e com essa interconexão as pessoas se expressam. Eu estou contra. Mas não sabe muito bem depois qual é o passo a ser dado. Então, o que nós estamos, no momento, vivendo, é um momento um pouco delicado, porque não se sabe nem teoricamente, quer dizer, os analistas não sabem o que fazer, e nem os movimentos. Veja o movimento da Primavera Árabe. No começo era uma esperança, mas ninguém sabia bem o que era aquilo. Estavam protestando porque não havia emprego e porque havia opressão. Tudo bem. Em seguida, o que você faz para resolver isso? Está lá, estamos vendo o Egito está voltando atrás, a Líbia é uma desordem total, a Tunísia mais ou menos, porque não se conseguiu ainda no mundo atual. E são países que têm problemas digamos, de repressão e desemprego. Mas mesmo no mundo europeu, que não tem desemprego, mas não se conseguiu ainda fazer com que as instituições, quer dizer, as organizações da sociedade que são responsáveis pela repetição de certas práticas que asseguram a continuidade dela, que elas sejam sensíveis aos movimentos que estão sendo criados na rua. Elas ficam paralisadas, desprestigiadas, desmoralizadas e sem ação. Mas também não mudam, porque ninguém sabe muito bem como é que vai conectar o que está acontecendo desse mal, como é que resolve esse mal-estar. Isso é um problema que está acontecendo no mundo todo, e é um grande problema para a gente pensar o que fazer. Alguma mudança vai ter que ocorrer. Não basta mudar o governo, cai um, sobe outro, porque as instituições não mudaram. E se você não mudar a maneira de funcionamento, de como é que se toma decisão, como é que você fala com a população, de que maneira a voz da população ecoa na decisão, se nós não definimos novas práticas nesse sentido, nós vamos ter durante muito tempo a continuidade dessa situação de mal-estar na sociedade. É isso. Bom, os jovens são parte direta disso, porque eles estão aí, primeiro, o meio ambiente, segundo, o emprego, terceiro, a corrupção. Tudo isso afeta a população e o emprego, a população jovem. Por quê? Porque a sociedade gerou uma grande incerteza. E com a crise econômica, financeira, aumentou a incerteza, porque aumentou o problema do emprego, ficou mais grave. Isso no Brasil não foi vivido dramaticamente, porque o emprego não piorou. Agora, quando você vai olhar que emprego nós temos no Brasil, é de baixa renda.
o crescimento do emprego foi de 2 salários mínimos para baixo, porque a indústria e os setores tecnológicos não se desenvolveram suficientemente, então vai ter problema da classe média também, das pessoas, como tem na Europa ou nos Estados Unidos, pessoas que são preparadas profissionalmente e não têm o que fazer, porque não houve expansão. Então, dá para entender que é um mundo que não está sendo satisfatório, especialmente para os jovens. O que mais? Tem 1 e 2. Você fez depois, fez um lá atrás. Tá. Junto com as manifestações de junho... Vai, seu nome. seu nome. Eu sou o João. É? João. João. Junto com as manifestações de junho, torna-se mais evidente uma massa esquerdista mais radical, sendo o grupo mais visível o dos aderentes da técnica anarquista Black Bloc de manifestação, que se iniciou na Alemanha na década de 1970. Ao mesmo tempo, grupos reacionários de direita, amantes do Estado fascista e da hierarquia, estão aumentando e se tornando cada vez mais radicais, sendo que grande parte desses direitistas estão clamando pela volta da ditadura. Essas discrepâncias entre os radicais podem vir a aumentar cada vez mais. Por exemplo, as federações anarquistas nunca receberam tantas candidaturas como estão recebendo hoje. E, por exemplo, também temos ataques de neonazistas à Federação Gaúcha, que aconteceu em junho, junto com as manifestações que estavam acontecendo em relação aos preços dos ônibus. Em relação a tudo isso, como é que você vê um possível futuro da política brasileira com esses grupos radicais entrando no meio político? Bom, de novo, isso é um fenômeno que já aconteceu, né? Na Alemanha, na Itália, houve uma radicalização e às vezes aparece como pessoas de esquerda, mas são neonazistas de esquerda, é uma contradição muito grande, né? Na verdade, o radicalismo violento, ele é igual, da direita ou da esquerda, tem o mesmo resultado, ele é irracional, né? São movimentos de irracionalidade e de violência. O Brasil não é um país que esteja preparado culturalmente para isso. Nunca tivemos aqui explosões tão violentas desse tipo. Tivemos radicalismo, mas com objetivos ideológicos claros. A luta armada, não sei o que lá. Tinha uma certa justificativa, que não era só a violência pela violência, ou o anarquismo prevalecendo como ideologia. Como é que você vai fazer isso no mundo de hoje? Como é que você vai imaginar uma sociedade anárquica com esse sistema produtivo e com esses bilhões de pessoas? É uma irracionalidade, né? E nós temos dificuldade no Brasil de processar esse mecanismo. Veja agora, por exemplo, as manifestações são corretas, não quero fazer juízo de valor. Se explicam, você pode explicar, eu acabei de tentar explicar por que as pessoas se manifestam. Agora, há depois uma espécie de degenerescência dessas manifestações. E os governos e as polícias não sabem o que fazer, ficam com medo de agir duramente com pessoas que estão agindo duramente. Isso é uma coisa muito ruim, porque no limite vão agir duramente. O que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Itália, é que chegou um dado momento que a sociedade diz, não dá para continuar assim. Aí a reação é muito forte. Você tem terrorismo e você tem as ações de Estado que acabam sendo, no limite, terroristas também, né? Na Itália houve um assassinato de um líder democrata cristão chamado Aldo Moro, pelos, como é que eles chamavam, os Brigadas Vermelhas, Brigadas da Itália, e que provocou uma reação na Itália. A consequência foi que a Itália tomou várias medidas por um lado de mãos limpas, por outro lado de mão dura, botou na cadeia, matou, fez uma coisa... E o sistema partidário italiano se desorganizou até hoje. Quer dizer, se deixar crescer muito essas tendências irracionais, a consequência é uma reação dura, mais tarde, que não é da direita, é do Estado, que vai ter que atacar a direita e a esquerda, e uma perda de liberdades públicas, onde todos perdem, né? E a gente tem que ter coragem de dizer, olha, uma coisa é manifestar, produzir, outra coisa é você utilizar como esses Black Rocks, que querem violência pela violência. Isso não é aceitável. Tem que haver uma reação forte de direita ou de esquerda, porque no fundo é violência, é irracionalidade. E o Brasil não tem uma tradição de valorizar as políticas mais liberais, da liberdade, do respeito ao outro, da democracia. Então nós vamos ter que voltar a insistir nesses pontos. Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de perguntar acerca das relações entre o poder legislativo e o poder executivo. A gente vê hoje o governo tendo que ceder frente a exigências do poder legislativo quanto aos seus projetos e qual a verba que eles têm disponível para aprová-los, né? E uma grande dificuldade deste governo atual em ter os seus projetos no Congresso
passando até inclusive na base aliada. Eu gostaria de perguntar, durante o governo do senhor, qual era a relação entre a Câmara dos Deputados, o Senado e a cúpula do governo, principalmente se existia uma negociação frente ao que seria aprovado ou não, ou se o senhor tinha que ceder em pontos específicos que eram exigidos pelos congressismente. Bom, a relação entre executivo e legislativo é sempre uma relação tensa e complexa, né? Quando o executivo não tem uma agenda, e quando essa agenda não é nacional, é muito difícil lidar com o Congresso. Quando você tem uma agenda, quer dizer, o que eu vou fazer com o Brasil? E você pregou na campanha o que você vai fazer com o Brasil. Isso provoca discussão, porque uns querem uma coisa, outros querem outra. A democracia é isso, e você não tem unanimidade. O Congresso também entra nessa discussão. E você tem, ainda assim, o Executivo tem que estar o tempo todo tratando de influir sobre o Congresso. Eu fui senador, eu fui líder de 2 partidos. Fui líder do PMDB, quando era a época da ditadura, e do PSDB. Então eu tinha familiaridade com o Congresso. Mesmo assim, eu tive que dedicar um tempo enorme a brigar no Congresso. Por quê? Porque o Congresso sempre... primeiro, os congressos são lentos, são 500 pessoas, 600 pessoas, você não pode imaginar que ele toma uma decisão de repente. Segundo, é fragmentado. E, no nosso caso, é muito fragmentado por causa da lei partidária, por causa da lei eleitoral, você tem 30 partidos, eu tinha menos, mas agora tem 30 partidos, não sei o quê. É muito difícil. E, por outro lado, o Congresso fica sempre examinando qual é a capacidade que o Executivo tem de comandar. Eu costumo fazer uma comparação grosseira entre o cavalo e o cavaleiro. O Executivo é o cavaleiro e o Congresso é o cavalo. Agora, o cavalo derruba o cavaleiro. Quando ele percebe que o cavaleiro não sabe montar, ele derruba logo. E ele sempre fica treinando. Eu sei porque eu sou mau cavaleiro. Montei no cavalo, a primeira coisa que o cavalo vai tentar é me derrubar. Bom, o Congresso fica também assim, entendeu? Até que ponto eu vou? Eu cedo, não cedo? E o Executivo? A partir do momento em que o Executivo deixa de ter prioridade de uma agenda de mudanças no Congresso, o Congresso faz o que quer. Quando chegou no governo do presidente Lula, como ele teve uma situação econômica favorável e ele não queria fazer reforma nenhuma, eu nunca entendi por que ele quis ter uma base tão grande, porque eu precisava de uma base grande, porque eu precisava fazer reforma na Constituição. Então eu precisava de 2/3 do Congresso, 3/5 do Congresso. Mas quando você não precisa, basta 50% mais 1, digamos, mais 5, 56%. Por que tantos? Porque não precisa, porque não houve nenhuma mudança grande feita no presidente Lula. Ele usou o já estava montado, foi, digamos, surfando no já montado. E o Congresso foi se acomodando a que ele não era necessário. O governo não precisava de forçar o Congresso para nada. E o Congresso foi se acostumando, então, a fazer o que também todo o Congresso faz. Como é que eu levo para os meus representados alguma vantagem? Como é que eu negocio com o governo? Emendas. Vou aumentar tal coisa, eu vou querer fazer uma ponte, vou querer fazer um hospital, vou dar para uma empreiteira. Bom, e isso é o normal dos congressos. Só que no nosso caso brasileiro, não só tem muitos partidos, como a relação entre o eleitor e o eleito é muito difusa, é muito vaga. Se eu precisar uma pessoa, os que já votaram aqui, se forem se lembrar em que deputados votaram, eu duvido que saibam. Num país mais organizado, você tem 2 partidos nos Estados Unidos, sabe pelo menos de que partido foi. Ou se for um regime parlamentar, sabe mais ainda. E se for voto distrital, sabe mesmo. Aqui o voto não é distrital, é amplo. 70 deputados são escolhidos para 42 milhões de pessoas, sei lá, quase 30 milhões de eleitores. Como? É um aquário, você pesca em toda parte. Então você não sabe quem votou em você. Mas você sabe que para você ter voto, você precisa ter alguma base. Essa base não é o cidadão. É uma empresa, é uma igreja, é um prefeito, uma prefeitura. Essas instituições intermediárias são a verdadeira base do parlamentar. O parlamentar chega lá, se o governo não está pressionando para nada, ele vai servir essa gente. Então ele vai querer emendas que facilitem a vida dos seus, digamos, não eleitores, mas supereleitores, que propiciam você a vitória. Então fica o tempo todo barganhando. Bom, isso que é uma tendência normal, aumenta muito, porque o governo não está pressionando. Agora, vem a presidente Dilma, que voltou a querer mexer em algumas coisas importantes. Então, ela começou a ter que ver como é que é o Congresso.
Só que o Congresso se desabituou. E a agenda brasileira hoje é muito pouco discutida na sociedade. Fica uma relação direta entre o executivo e o legislativo. O país assiste aquilo um pouco com uma certa indiferença. O exemplo que eu dou sempre é muito simples. E foi no governo Lula, mas foi conseguido agora no governo Dilma a mudança da lei do petróleo. Ninguém discutiu como é a nova lei, ninguém sabe. No meu tempo foi uma briga danada, porque era a quebra do monopólio. Eu tinha que explicar, falar para o país, falar com o Congresso, me empenhar, defender pontos de vista, ganhar, perder, não sei o quê. Essa lei foi mudada agora, ninguém nem sabe muito bem para que, como é que vai ser, e o Congresso só discutiu uma coisa, os royalties, quer dizer, os lucros eventuais futuros, como é que nós vamos dividir o bolo? Não discutiram se o mecanismo é bom para crescer o bolo, se havia outro, nada, não é? Então, perdeu muito. Tem uma outra lei mandada pela Dilma, muito importante, sobre minérios. Ninguém sabe. Não é uma agenda do país. Então, quando não é agenda do país, como é que você pressiona o Congresso? Dá cá, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, toma lá. É isso que está acontecendo. Sempre tem um pouco, porque isso é da natureza do jogo democrático, você atender não só a valores, a crença, mas interesses. Interesses são legítimos. Eu defendo a escola privada. Eu vou lá e tenho meus deputados que defendem. Então, você faz leis que... Ou então, eu sou contra. Tudo bem, isso é normal. O que é estranho é que quando você não tem... Desaparece os valores completamente, ficam só os valores do interesse mais imediato. E aí, então, dá essa sensação de que o Congresso é isso. Dá um descrédito muito grande. Somado ao que eu já falei no começo aqui sobre o clima geral da sociedade, é difícil. Mas é isso, em linhas gerais, o que acontece. Se vocês quiserem ser presidente, comece a treinar cavalo. Saltar a cavalo. Boa tarde, presidente. Meu nome é Gabriela e eu gostaria de saber qual o problema mais sério do Brasil no ponto de vista do senhor e quais medidas seriam tomadas se o senhor ainda fosse presidente. Bom, são muitas, né? Mas veja, quando você fala do ponto de vista do Brasil, é uma coisa, que nem sempre é a mesma coisa que é o ponto de vista do povo. O ideal seria conciliar o que é bom para o Brasil com o que é bom para o povo, né? Se você pensar só no Brasil, tá bem, como Estado, você tem que ter o que eu falei aqui, você tem que ter a estabilidade, você tem que ter as instituições fortes. O Brasil e precisa de crescimento da economia, precisa de alguma taxa de crescimento. É óbvio que isso tudo é importante. Se olhar para o povo, você precisa de educação, saúde, segurança, não sei o quê. Você não vai ter educação, saúde, segurança, casa própria, bem-estar, felicidade, em termos abstratos, se você não tiver algum grau de crescimento da economia, né? Agora, eu acho que nós no Brasil hoje já temos as instituições econômicas capazes de desempenhar seu papel. Nós já temos as instituições públicas, democráticas, funcionando razoavelmente, né? Ninguém pensa hoje mais em golpe de Estado no Brasil. Ninguém nem sabe, ninguém fala de militar mais, né? Enfim, já tem uma porção de coisas dessa natureza. O que falta são outras coisas mais difíceis, mais intangíveis. Uma é o sentimento de segurança, não de segurança só física, mas segurança jurídica. A justiça funcionando e a polícia funcionando. Respeito. Né? Noção de que você existe, você é cidadão. Você quer, isso que a rua está querendo, quer ter a sua voz respeitada. Eu acho que isso é o mais difícil de construir. Para isso, precisa de educação. Você tem que transformar as pessoas de massa em pessoas. Quer dizer, que saibam, que leiam, que tenham informação, selecionem, que opinem. Então, eu diria que, deixando de lado o que é imprescindível, crescer a economia, a instituição e tal, hoje você tem um problema sério, que é de cidadania, no sentido de garantias jurídicas e de segurança e educação. Então, acho que devíamos nos concentrar nisso aí. Fácil falar e dificílimo de fazer. Todo governador, todo presidente, todo governante quer isso. Como é que faz? Como é que você consegue isso? Que não é um processo, não é um ato, é um processo, leva tempo. Você tem que saber sempre a que lado eu estou indo. O rumo está certo? Eu posso ir mais depressa? Se o rumo estiver errado, é um problema. Se o rumo estiver certo, é uma questão de velocidade. Como é que eu consigo mais, consigo menos? Então, você tem que avaliar. No caso da educação, muita coisa foi feita no Brasil, não tenha dúvida. Eu vou repetir uma coisa que me ocorreu ontem. A Daniele, que cuida dos meus arquivos, pôs à disposição uns documentos do meu avô. Eu recebi lá
Meu avô era militar, foi general, foi até marechal. E no começo do século passado, tem um artigo que ele escreveu, que ele dizia o seguinte, que era impossível um país como o Brasil ter aquilo que ele gostaria de ter se não houvesse melhoria da educação. Por quê? Porque 85% da população era analfabeta. 85%, no começo do século XX. Esse meu avô fez, então, uma liga para criar escolas públicas, sendo militar. Né? Bom, hoje é 10%. Quer dizer, andamos, né? Esse discurso do meu avô podia ser dito hoje, a respeito de educação, mas é diferente. Bem ou mal, você tem que reconhecer que nós caminhamos razoavelmente. Agora, não é suficiente, porque veja o seguinte, a aula tradicional, como aqui, tem 40, 50 minutos. As pesquisas mostram que o jovem hoje, por causa desses aparelhinhos aqui, que não deixa a gente em paz, como vocês viram agora, e por causa da televisão, que você vê em 3 faixas de informação, e vocês estão o tempo todo conectados com muita coisa. E para fixar a atenção, 10 minutos já é muito. Você tem que ter uma forma de ensinar mais eficaz, mais rápida e mais efetiva. Nós não sabemos ainda. Os americanos estão estudando fórmulas novas de transmitir com mais brevidade e coisa. As pessoas ficam inquietas, saem da escola porque acham que não estão aprendendo o que querem. Há um desencontro entre o que se ensina e o que a pessoa quer aprender. Então, esses são problemas e que não se resolvem com dinheiro. Eu vejo agora o debate sobre educação. Vamos dobrar o gasto da educação. Tá bom. Vai adiantar? Não sei. Claro que precisa melhorar o salário dos professores. Todo mundo acha isso, é verdade. Mas isso resolve? Não resolve. Precisa de mais coisas do que isso, que tem a ver com o conteúdo, com o modo, o que se ensina, o que é ensinar, quais são os temas, quais são as novas tecnologias. Então, eu diria que essas questões que não estão na consciência média das pessoas são as mais importantes. Já se sabe que a educação é importante, se fala isso todo dia, mas quando se pensa, em geral, pensa que tem que aumentar o gasto. E aumentar o gasto não é o suficiente. Às vezes não é nem necessário, muitas vezes, você joga dinheiro fora. Vou dar um exemplo concreto no caso da educação. Hein? Nós temos uma lei que manda que os municípios apliquem uma certa porcentagem, acho que é 25% das suas rendas em educação. Muito bem. Algumas cidades de São Paulo não têm o que fazer com o dinheiro da educação. Porque então começam a inventar programas, comprar ônibus, comprar não sei aquela coisa não educacional, porque já esgotou o que ela pode fazer lá. Pode aumentar o salário, mas tem limite, porque o salário não é ela que define, é nacional, não sei o quê. Então, a outra cidade não tem dinheiro para poder pagar os 25%. Ou tem demandas enormes que você não consegue, apesar dos 25%, de atender. Então, muita desigualdade na questão educacional do Brasil. Como é que nós temos a mania de resolver tudo com grandes leis gerais, como se tivesse uma solução universal, uma reforma grande. Não é bem assim. É uma coisa mais complexa. Eu não sou pessimista. Pouco a pouco nós vamos chegar lá. Mas nós ainda estamos no Brasil com a obsessão do número. O Brasil, você acabou de falar, o PIB aumentou muito. Bom, é bom que aumente. Agora, o Brasil é entre as 7 ou 6 maiores potências do mundo. Bem, em números absolutos é verdade. Por quê? Porque nós somos muitos. Então, mesmo que cada um produza um pouco, dá muito, como a China, como a Índia e tal. Agora, se você for ver o que é primeiro mundo, pega um país, sei lá, Dinamarca, Holanda, Lituânia, que seja, o PIB é pequeno comparado com o nosso. O PIB é pequeno. Não tem tanta riqueza como nós temos. Mas eles têm uma distribuição de renda melhor, eles têm uma educação melhor, eles têm mais qualidade. A passagem de onde nós estamos para o futuro vai depender de nós concentrarmos não é menos, além da quantidade, na qualidade. E nós ainda continuamos muito na quantidade e não na qualidade. Desculpa a digressão muito grande para responder uma pergunta difícil. Outra. O João. Não, o João já falou uma vez, vai para lá, depois ele volta. Isso é anarquismo, João. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Luísa. E, a respeito, eu queria voltar na questão das manifestações. A respeito das manifestações, o senhor afirmou, se eu entendi, corrija-me se eu estiver errado, que elas são difusas atualmente devido à incerteza dos manifestantes em relação ao que exatamente desejam e em relação ao caminho a ser seguido para atingir tais desejos.
Mas, considerando que é o Poder Legislativo responsável por propor as leis no Brasil, o senhor não acha que as manifestações difusas são resultados de um Poder Legislativo incompetente e distante dos reais interesses da população que são manifestados nessas manifestações? É não só o Legislativo, é o que eu disse aqui, é uma crise mais ampla do que isso, né? É claro que o Legislativo também. O responsável maior nunca é o Legislativo, é o Executivo. Quem tem mais, quem move o Legislativo, em geral, é o Executivo. Quando você vê no Congresso as leis que são aprovadas, as leis de iniciativa dos parlamentares são poucas. As leis que são aprovadas são do Executivo. Agora, mas eu não estou com isso querendo culpar o governo, este governo, ou o meu governo. Também, mas é mais do que isso, né? Eu acho que você hoje tem essas insatisfações que derivam do fato de que o estilo de civilização contemporânea não é satisfatório para muita gente, né? E não é só o legislativo. Você não resolve isso simplesmente com lei. Você resolve com cultura, mudança da cabeça, mudança do padrão de vida, estilo de vida, coisas dessa natureza que são difíceis de conseguir. Eu aqui mencionei alguns países onde, aparentemente, você tem uma situação mais equilibrada. Não são os mais ricos, são ricos, mas eles distribuem melhor a riqueza. Eu acho que essa questão da distribuição da riqueza é muito importante para isso. E o Legislativo não tem força para fazer isso, né? E quem tem isso aí é um processo que depende, primeiro, da própria sociedade se tomar consciência de que é esse o problema. Este é um problema, não é? E segundo, que você tem a capacidade do Executivo de expressar o sentimento da nação e influenciar sobre o Legislativo. O mais fácil é criticar o Legislativo, porque ele é o poder mais aberto. E a imprensa está sempre denunciando os escândalos, quanto ganham os deputados, e como jogam fora o dinheiro, o que também é justo que critique, é bom corrigir. Mas eu não acho que seja o Legislativo que seja insensível. O que eu disse aqui foi o seguinte: é difícil, mesmo para as pessoas que estão protestando, saber o que querem, porque são tantos os problemas que se misturaram que fica difícil encaminhar a solução. Segundo, como são causas múltiplas e problemas diferenciados, vai levar tempo para ir acertando essas coisas. Isso não deve inibir a existência de pessoas que sejam capazes de fazer a síntese do que está acontecendo e dizer, olha, vamos por aqui. Isso é liderança. Você precisa de lideranças capazes de sentir o momento e dizer, olha, o caminho é esse. E tentar conversar com o país a respeito disso, né? Porque nesse momento não existe a conversa que tem é uma conversa eleitoral. Então, um diz uma coisa, o outro diz o contrário, né? E todos os dois estão, de alguma maneira, exagerando, quase mentindo, né? O que está faltando, digamos, rasgar a fantasia. Dizer, olha, o negócio é difícil, como é que nós saímos dessa? Dá para sair dessa? Vamos aumentar o grau de conversa, vamos aumentar a participação, vamos discutir em conjunto se é possível chegar a algum entendimento. Isso precisa de liderança. Não é só do Legislativo. Do Legislativo também, diga-se de passagem, não estou excusando o Legislativo ser... Outro dia eu estava pensando aí, é difícil encontrar o nome de 10 pessoas no Congresso, 10, que tenham repercussão nacional. Ou 5 mesmo. Ou quando tem é pelo negativo. Não era assim. Não era assim. Você tinha 20. Eu tenho um amigo chamado Alfred Stepan, é um professor da Columbia, nos Estados Unidos. Agora está aposentado. Ele veio ao Brasil fazer uma pesquisa sobre negócio de parlamentarismo, não sei o quê. Eu era senador. E ele ficou lá um certo tempo. Entrevistou muitos parlamentares. Voltou e ele disse, olha aqui, eu estou espantado. Vocês têm aqui uns 30 ou 40 parlamentares de primeira ordem. Nós não temos nos Estados Unidos gente desse nível. E era verdade. Era verdade. Essa mudança tem a ver com muitos fatores. Uma coisa que é positiva, a democratização política. As pessoas que entraram para o Congresso hoje são pessoas que vêm de camadas que não eram privilegiadas. Então, tem menos capacidade vocal, digamos assim, retórica menor, e estão menos acostumados aos jogos parlamentares. Ficam lá um pouco como massa de manobra, mas representam. Isso não é negativo, é gente nova, camadas sociais novas estão chegando lá. Outra, a perda de interesse do Congresso pelo poder do Executivo e o desinteresse do Executivo em submeter decisões ao Legislativo. A outra é que no mundo mundial, não é só aqui não, mas aqui, que temos uma explosão do capitalismo aqui, gerou um mercado muito dinâmico.
as melhores cabeças foram para o mercado, não foram para a política. Né? Então, tem muitos fatores que explicam. Explicam, mas não justificam. Vamos lá. Quem mais? Opa, tem lá reserva sempre. Seriam vândalos aqueles que destroem bancos? Mais devagar. Mais devagar, porque eu já falo depressa. Você é pior que eu? Eu falo muito rápido, isso é real. Seriam vândalos aqueles que destroem bancos, que roubam milhões? Seriam vândalos aqueles que lutam contra o Estado elitista que deixou sucatear a educação e também hospitais públicos? Gostaria de deixar aqui uma reflexão. Enquanto a classe média e a elite tem acesso à educação e à saúde e à educação, a periferia foi deixada literalmente na periferia, sem acesso à educação e a hospitais de qualidade. Deixo aqui também uma observação de que novos hospitais públicos foram privatizados bem recentemente, inclusive pelo governo Alckmin. O argumento da violência pela violência é inválido, contra a luta revolucionária pela liberdade e contra a opressão estatal, muito presente na periferia. Afinal, quantos foram os amarildos que já não sumiram, de repente? Quantos não foram as pessoas que morreram na fila do SUS? Violento não é o rio que destrói suas margens, e sim suas margens que o oprimem. A ação direta não é violência pela violência. Violência pela violência é a violência pela elite. É a violência que o Estado promove. Deixo aqui uma frase de uma anarquista americana chamada Emma Goldman. Se votar mudasse algo, seria proibido. Tá. Bom, eu não concordo com o que você disse. Por que eu não concordo com o que você disse? Não. Por que eu não concordo? Por que eu não concordo com o que você disse? Eu não concordo porque você está, digamos, radicalizando e não tomando em consideração os processos sociais. Você disse aqui, a elite está sempre culpada de tudo, obviamente, por definição. Mas não sei o que você chama de elite também. Digamos, as classes dominantes deixaram a periferia, etc. É verdade. Agora, se você olhar a educação, ela melhorou, não piorou. Eu disse, eu posso dar um dado. Falei aqui, no tempo do meu avô, era 85% de analfabetos. Agora são 10%. Como é? Não houve escola? Como é que foi feita a alfabetização? Foi em casa? Foi na escola. Ela é boa? Ela é ruim. Mas no passado não tinha. Agora tem. Segundo, pega a saúde. Quando eu fui ministro da Fazenda, havia greves no sistema de saúde público o tempo todo. Por quê? Porque era uma corrupção generalizada, havia inflação, era uma dificuldade enorme. Isso foi sendo organizado. Hoje, o SUS, que é ruim, ele atende a todo mundo. Vai para a fila, mas ele não tinha SUS. Nos Estados Unidos, até hoje, a briga é para ter alguma coisa parecida com o SUS. Para quem não tem dinheiro, ter assistência de graça. Aqui é de graça. Demora. É bom, não é bom. Mas melhorou. Era pior. Não tinha nada. Foi sendo construído. Então, não é verdade o que você está dizendo. Suas premissas são falsas. Nós não estamos indo de pior a pior. Nós não estamos chegando numa maravilha, mas está melhorando. Em tudo, não. Tem que criticar? Tem. Tem que, de vez em quando, protestar? Tem. Tem até que ocupar, de vez em quando? Tem. Para chamar a atenção, que não está tudo bem. Mas não é verdade que nós estejamos indo cada vez para um lado pior e que, portanto, o que se justifica é o apelo à violência como a última forma de resistência para mostrar que o que está aí não presta atenção. Eu não acho isso, porque se a partir daí você reconstruísse a sociedade, você não reconstrói. É um movimento que explode naquele momento e para. Continua o pessoal sem educação, sem saúde, sem nada. Então você tem que prestar mais atenção no lado da construção também. Não basta ficar na explosão da indignação do que está errado. Sem negar que está errado e entendendo o porquê da indignação, corresponde a quem tem vocação de comando político construir e não é simplesmente destruir. Então, as suas premissas eu não posso aceitar, porque delas não deriva uma solução também. Deriva simplesmente um desabafo, mas não deriva uma melhoria efetiva de condição de vida do povo. Então, João, você não sai da anarquia. Um pouquinho de anarquia não faz mal também, não, mas não é solução para o global, não dá. Quem mais? Aqui tem 1, 2, 3, vamos ver. Alguém tem que arbitrar. Que preconceito comigo. O lado de cá, depois lá atrás. Lá atrás. Boa tarde, meu nome é Natália e eu vou ler aqui a pergunta. Hoje em dia se fala muito do José Mujica, presidente do Uruguai, o qual se mostra bastante singular pela humildade que não se vê nos líderes de Estado de hoje. O que o senhor pensa sobre as novas políticas que vêm sendo adotadas por ele, se essas caberiam no Brasil?
quer falar da maconha, né? E da legalização do aborto. Também. Eu, por acaso, conheço o Mujica. Ele é realmente uma pessoa bastante interessante. Mujica foi líder Tupamaro. Não era anarquista, não era Tupamaro. Ele tinha uma visão de um mundo socialista e tal, e a violência era utilizada de uma maneira mais, digamos, racional. Passou 14 anos na cadeia, sendo que uma parte desses, 2 ou 3 anos, num poço, num calabouço, onde ele recebia comida e tal. Você vai conversar com o Mujica hoje, ele é um ser normal, generoso, jeito inteligente, aberto, simples. É uma pessoa muito respeitável. E ele está pondo em prática aquilo que ele acredita. Não é fácil, as discussões, você sabe, que dividem a sociedade, mas eu acho que ele está tentando soluções bastante razoáveis para o Uruguai. Você não pode generalizar as situações. No Uruguai, você tem uma população de 4 milhões de habitantes, 1/3 da cidade de São Paulo. Não é? Então, digamos, é relativamente mais simples você, digamos, eu vou estatizar a produção da maconha e eu vou permitir que, em pequenas doses, as pessoas usem a maconha. Tudo bem. Eu acho que, no caso do Uruguai, eu aplaudi, aliás, publicamente o que ele fez, porque com isso ele está evitando que esta droga, especificamente, fique na mão do contrabando, dos traficantes, que levarão certamente as pessoas desta para outra pior. E, além do mais, vão se armar, como nós vimos aqui no Brasil. Então, eu acho que ele teve um ato de coragem e que merece, pelo menos o meu respeito ele tem. E o meu também, pelo aborto. Bom, também aí ele tomou posições que são difíceis. Também são questões muito discutidas no Brasil. Eu sei. Comparei dessa forma. Como? Por isso que eu comparei assim. Não, está certo, eu acho que fez bem. Eu acho que é correto. Eu não digo a você que você possa ter a mesma receita, porque é variável. A capacidade que o Estado tem de controlar é menor aqui do que lá, por causa da população, que é menor lá. O nível cultural é maior lá. Isso não exime a necessidade de nós buscarmos soluções mais audaciosas aqui também. Quem mais? Você, lá atrás. Eu sou o 1 João e 2. também. Eu queria saber por que o senhor acha que justifica a gente não melhorar a saúde e deixar muitas pessoas com uma saúde precária e educação precária só porque a gente teve uma melhora pouco significativa na educação e na saúde. Você acha que a população toda não merece ter um aumento em tudo só porque a gente teve um início, que foi o que você deu a entender? Que ter uma melhoria efetiva em tudo quer dizer que a gente não precisa... Pode se acomodar, pode ficar tranquilo. Não foi o que eu disse. Foi o que eu disse foi outra coisa, que o que não justifica a posição de negar que tenha havido alguma melhor, mas eu disse é necessário que continue melhorando, e eu entendo até os protestos, porque não vai tudo bem. E você vai querer sempre mais. Eu não tenho essa posição atrasada assim, não. Não. Eu não acho isso. Eu não acho que porque fez não tem mais o que fazer. Não. O que estou dizendo é que não é verdade que nada tenha sido feito. O que foi feito é insuficiente. Precisa de mais. E precisa mudar de qualidade, mas tem que fazer. Mas os protestos que acontecem, independente da forma, Black Bloc ou qualquer outro tipo de protesto, eles aceleram isso e parece que o senhor está negando. Não, eu não estou negando nada disso. Você está tirando do ar. A opinião é sua, não é minha. Eu não acho isso, não. Eu disse explicitamente o contrário que você está dizendo, o contrário. Agora, o que eu acho é que você não pode negar o que avançou e não pode achar que o que avançou bastou. É simples. Agora, você dizer, não, nada foi feito, é errado. Tudo foi feito, é errado. Eu não estou dizendo que tudo foi feito, porque não foi. Não estou dizendo que nada foi feito, porque não foi também. Eu acho que a gente tem que ter uma certa razoabilidade. Tem que entender o que dá para fazer. Porque é muito fácil explodir. O mais difícil não é explodir, é você construir. Então, eu estou dizendo, olha aqui, está errado, tem que melhorar. Tem. Pode protestar? Deve protestar. Agora, negar que tenha havido avanço, e não estou defendendo a mim, não. Eu estou dizendo isso, historicamente está acontecendo. E nem sempre avançou tanto. Né? Realmente, o avanço da saúde foi na Constituição de 88. Eu discuti muito isso. Eu era parlamentar, era senador constituinte. O SUS, o pessoal de direita não queria o SUS, porque o SUS é público. Queriam que todo fosse privado. Não pode, a saúde tem que ser pública, como a educação tem que ser pública. Então, não atribua a mim o que eu não penso.
Eu sou o Piero. Então fala. Ok. Fala, Piero. Então, atualmente é sabido uma série de problemas relacionados à pobreza em âmbito mundial. E os órgãos internacionais que seriam responsáveis pela amenização dessa pobreza, pela melhoria das condições de vida no mundo inteiro, como o FMI e o Banco Mundial, muitas vezes parecem simplesmente ignorar esses países menores, porque... Perdão? Ok. Porque muitos países que têm maior poder acabam monopolizando as escolhas desses órgãos, fazendo com que o que seja de interesse deles seja votado e aceito, consequentemente, no FMI e no Banco Mundial. Queria saber se vocês acham que esses problemas eles são devido a uma falha institucional ou humana dentro desses órgãos. Para começar, precisamos separar os órgãos. O FMI não tem nada a ver com pobreza. O FMI lida com os ricos. Ele lida com o valor da moeda. Ele não tem como função acabar com a pobreza. Ele tem como função manter as moedas mais ou menos equilibradas, taxa de câmbio, não sei o quê. Bom, isso é o FMI. Outra coisa são os bancos centrais. Alguns bancos centrais têm a ver com o emprego. Em geral, não tem a ver também, fica só com a moeda. O Banco Mundial, sim, foi criado para criar condições de desenvolvimento nos países mais atrasados. Bom, criou mal, não foi capaz. O que você diz é verdade, o peso dos interesses estabelecidos é muito grande, interfere na política desses dois órgãos, né? Na verdade, cada país, no fundo, trata de si e olhe lá, né? Então, de fato, você tem falhas no mecanismo internacional muito grandes, e você tem falhas também, como você disse aí, de liderança, de pessoas, de visões, etc., etc. Agora, reitero, embora isso não seja muito popular, se você olha historicamente, alguns países estão muito mal, mas muitos países estão melhorando. A África, que é o continente da desesperança. Se você for ver o que está acontecendo na África, a África, em alguns setores da África, tem melhorado. Não tem melhorado simplesmente porque o Banco Mundial deu dinheiro ou porque o FMI tem ajudado. Até pelo contrário, o FMI, em geral, tem uma atitude muito negativa nisso. Tem melhorado porque os próprios países tomam consciência das situações e porque houve avanços básicos, por exemplo, para a redução de certos males na saúde pública. As vacinações são coisas que têm um efeito enorme. Pega uma outra tragédia, que é a AIDS, né? A AIDS, que parecia que ia ser avassalador, liquidar com o mundo, houve uma mudança de políticas. O Brasil teve um papel grande nessa mudança, que foi de generalizar o acesso aos antiviróticos e de dar uma luta contra as multinacionais farmacêuticas, para baixar o preço, ameaçando de quebrar a patente. E hoje você tem um mecanismo que, pelo menos, contém um pouco mais a expansão da epidemia de AIDS. E mais, você está tendo agora até possibilidade de cura da AIDS, com coquetéis, não sei o que, mais específicos. Na África, alguns países não acreditavam que a AIDS existisse. Mesmo líderes importantes da África do Sul declararam publicamente que era uma invenção do imperialismo e não queriam tomar medidas contra a AIDS. Agora estão tomando. E o caso da política brasileira foram muito importantes para disseminar isso na África. Existe na África uma luta muito grande contra certos mosquitos, por causa não só da dengue, mas malária, né? Por acaso, pertenço a um grupo formado pelo Mandela, que chama-se Elders, os velhos. Somos 10 pessoas. E um dos focos nossos tem sido a África. Lá nós temos um programa chamado Crianças Não Noivas, né? Child Not Bride. Né? Bom, que é um programa por quê? Porque na África, até hoje, você tem deformação das mulheres, aparelho sexual das mulheres, por razões religiosas ou tradicionais, e você tem o costume, não só na África, na Índia e em vários outros países, caso as crianças entre si. A mulher não tem escolha. Isso não foi invenção do Banco Mundial, é atraso cultural, que também existe. Então, o processo do desenvolvimento tem muitas dimensões. Uma é econômica, e é a mais importante, talvez, em certos anos. Essa economia vai depender de vários fatores, alguns dos recursos naturais, mas também de como é que as pessoas atuam sobre esses recursos. E depois da dominação de uns países sobre outros, e do Banco Mundial, e também de fatores culturais. Então, o que eu estou tentando transmitir a vocês não é dando desculpas por que tem pobreza,
Mas é o contrário, eles dizem, olha aqui, tem que lutar contra. E essa luta contra não se faz simplesmente dizendo, porque o Banco Mundial não deu dinheiro. É verdade, mas nós temos que fazer, de qualquer maneira. Tem que lutar, e pode fazer. E tem havido melhoria grande em vários países, até mesmo na África. Os dados são muito claros sobre isso. A pobreza no mundo está diminuindo, não está aumentando. Está diminuindo. Basicamente por causa da China e da Índia. Mas está diminuindo a pobreza no mundo. Né? Então, não acho que a gente tem que ter uma atitude assim, desanimadora, não conformista, como eu esqueci o nome dele, disse que eu teria, eu não tenho, mas não pode ser quando você acha que tudo vai de mal a pior, isso paralisa, em vez de motivar para você tentar melhorar. Agora, as últimas 3 perguntas que eu tenho. Aqui. 1, 2, 3. Aqui e depois vocês dois. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruna e vou ler minha pergunta. Junto com a globalização e a revolução tecnológica, vem a responsabilidade do governo com a população frente ao progresso social e econômico do país. Por progresso, quero dizer o verdadeiro comprometimento dos nossos representantes, que, por meio de decisões políticas, honrem o voto que lhes foi confiado. Tendo em vista os diversos casos de corrupção presentes não só no atual governo, mas também nos anteriores, e também a longa durabilidade dos partidos políticos brasileiros, não seria correto dizer que a lentidão do progresso nacional está ligada à falta de partidos políticos que realmente apresentam a modernidade necessária para o país e, portanto, a execução de uma reforma política séria, e não como a comentada pelo atual governo? Bom, que precisa de reforma política, estou de acordo. O atual governo, não sei o que ele propôs, eu não acho que não seja sério. Não propôs nada, tentou fazer, mas não chegou a propor. As medidas de reforma já estão lá, todas elas. Algumas foram aprovadas, depois a Suprema Corte resiste. O principal problema, eu mencionei aqui, é a desconexão entre o eleitor e o representante. Não é isso? E você não pode imaginar que você resolva as questões só com uma reforma. Por quê? Porque as pessoas votam, escolhem, elegeram o Tiririca recentemente, que até não foi tão mal assim. Né? Mas votam sem... tem corrupção? Tem. Elegem de novo. Elegem de novo os que são acusados não acusados, provada a corrupção, elegem de novo. Então é mais profundo o problema. É mais fácil você dizer, o governo é culpado, faz uma reforma, não fez a reforma. É verdade tudo isso. Mas nós somos responsáveis também, cada um. Porque simplesmente, na prática, sancionamos o que está aí, no comportamento efetivo, na hora de votar, na hora de escolher. Então, é verdade, tem que ter uma reforma política, é verdade que os partidos não representam, não têm, crescentemente estão perdendo a seiva. Qual é a seiva? Qual é o valor, no que eu acredito, o que eu proponho, o que eu faço, e debater com a sociedade. O que eu sou a favor, do que eu sou contra. Que seja o que for, mas debater com a sociedade. Estão perdendo. Né? E é verdade também que tem corrupção. Também não acho que você possa simplesmente dizer todo mundo é corrupto. Eu não. Não acredito, não posso aceitar isso, porque não é verdade. Segundo, há corrupções que são individuais, outras que são sistêmicas, organizadas. É diferente. É pior a organizada, né, do que aquela que é de pessoas. No mundo, há uma corrupção que depende do comportamento de indivíduos. E há situações nas quais ou você, no seu íntimo, não faz aquela coisa errada, ou você faz e ninguém percebe. Como é hoje o mercado financeiro, os grandes fundos de investimento, grandes fundos de pensão, as pessoas podem ganhar ou perder sem que ninguém nem perceba, se elas não tiverem lá dentro delas mesmo um freio para isso. Mas isso não basta. Você tem que ter o outro mecanismo. Qual é? Crime e castigo. Tem que punir. Se não houver punição, você não para. Você não vai acreditar que você regenera um sistema só pela conduta, boa conduta das pessoas. Tem que ter mecanismos. Por que eu falei de melhorar a justiça no Brasil, o acesso à justiça? Porque não tem. Aqui você não tem. Quando se faz, como agora, o Supremo Tribunal toma uma decisão que devia ser banal, porque crime e castigo. E é comoção nacional. Por quê? Porque pegou graúdos. Né? Então, falta muito nessa matéria. Não posso negar também que tenha havido algum avanço, mas que precisa muito mais e que, no fundo, além da reforma eleitoral, partidária, política, tem que haver uma reforma cultural. As pessoas, é cidadania. As pessoas têm que ter mais consciência de por que votam, em quem votam. Porque, no limite, quem decide é o cidadão, é o eleitor.
Se o eleitor repõe lá quem é acoimado de corrupto, e às vezes está até provado, que o eleitor não está preocupado com isso. Você tem que mudar isso aí também. Então, eu insisto o tempo todo que é muito fácil a gente não assumir a responsabilidade pessoal e jogar no sistema. Ou jogar em quem está em cima. Também tem, mas não é. Cada um de nós tem que ter. E que é necessário uma reforma política o Congresso vai fazer ou não vai? Não vai porque o Congresso não vai botar fogo naquilo que o elegeu. Então, agora eu acho que o presidente Dilma perdeu uma excelente oportunidade, que ela percebeu que tinha essa oportunidade de forçar uma reforma, já acabou. Porque o Congresso já deglutiu a reforma. Era o momento de fazer uma discussão, mas não era o momento, porque tem eleição ano que vem. E se nós quisermos fazer uma reforma política, tem que ser para valer daqui a outra eleição. Senão não passa. E os interesses pessoais são muito pesados. Faz agora para valer em 18. Eu tenho larga experiência em tentar forçar as reformas. Não vai muito longe, porque você não consegue, que os interesses organizados estão aí. Se você der um pouco mais de tempo para elas se efetivarem, é mais fácil. E o tempo passa, acaba chegando lá. É o que eu acho. 1 e 2. Lá é a exceção, vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Leonardo. E eu gostaria de saber uma coisa, já que a Natália comentou do Uruguai. Quando nós estamos falando na atmosfera atual do Mercosul, com a entrada da Venezuela e todos os problemas com o Paraguai, também as eleições no Paraguai, como é que o senhor vê o futuro do Mercosul, vendo também os problemas na Argentina, com a presidente Kirchner, e também como essas eleições no Paraguai poderiam influenciar as relações com o Brasil na questão da usina de Itaipu? Eu vejo com muito medo, medo não é uma boa palavra, vejo com preocupação o Mercosul, porque eu acreditei muito no Mercosul. Só que o Mercosul não se efetivou. Não é? Ou seja, o que é o Mercosul? É uma tentativa de unir os países em função de um mercado comum. O mercado comum não é só aumentar a tarifa para impedir a importação, é também ter um espaço de produção comum, uma parte da produção faz aqui, outra faz lá, é fazer fusão dos capitais, é mobilidade de mão de obra de um país para o outro. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi simplesmente um acordo comercial, furado muitas vezes pelos parceiros, como agora a Argentina fura tudo, né? E uma ambição de incluir mais países, como o caso da Venezuela, que em si é legítimo, mas na forma como foi feito, não, porque foi aproveitar um mau momento do Paraguai para colocar a Venezuela. Agora estamos com o problema, o presidente tem que ir lá, de alguma maneira, para se desculpar, porque foi uma ação violenta do Brasil, o que só agravou a situação, e o Brasil, que tinha uma liderança tranquila sobre a América do Sul, já não tem mais, porque os países chamados bolivarianos têm peso, porque os do chamado Arco do Pacífico, que são os países mais ligados ao mercado americano, têm peso, e nós fomos perdendo liderança nessa matéria e nos isolando bastante. Nós não fizemos acordos comerciais com nenhum país, ficamos só com o Mercosul, Israel e não sei qual, Egito, uma coisa assim. Não crescemos nesse sentido e o Brasil ficou um tanto isolado no Mercosul e o Mercosul não avançando. Então, eu tenho uma visão bastante, enfim, negativa do que está acontecendo nessa área. Quem mais? Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Gabriela. E o senhor, como um dos cofundadores do PSDB, como enxerga os últimos acontecimentos desse partido e as obras do metrô? Foi uma boa pergunta. É o seguinte, o que aconteceu com as obras, não é com as obras, com os consórcios do metrô? Estão sendo acusados de fazer um consórcio, como é que chama isso? Um cartel. É verdade? É mentira? Tem que averiguar. É provável que seja verdade. Diga de passagem, quase todas as obras são feitas por cartéis. Por quê? Porque os produtores são poucos. Para a produção de material pesado para metrô, são 5 empresas no mundo, todas as mesmas. As mesmas 5, no mundo inteiro. Então é difícil impedir que elas se entendam, o que não justifica que elas se entendam. Muito bem. Tem que ver se houve cartel. Eu acho, pessoalmente, que é provável que tenha havido. Segundo, houve alguém implicado nisso no governo? Tem que mostrar. São funcionários? Tem que punir. Alguns, no caso da Alstom, já se sabe até. É coisa antiga, não é da agora. É coisa antiga, já se sabe até quem. Bom, isso significou que houve propina, eventualmente. Para quem?
Pode ser para pessoas, pode. Houve algum indício de que isso fosse usado para o PSDB? Eu não vi. Eu não vi. Houve alguém, os governadores receberam algum dinheiro? Usaram algum dinheiro? Foi usado para a campanha? Não. Ninguém. Enquanto não houver, eu não estou dizendo nem prova, indício, você não tem como acusar. Se houver indício, tem que apurar. Apurado acusa. Mas não houve. Até agora, nada. Cartel é provável. Usar o dinheiro, algum funcionário pode ter sido corrompido? Pode. Esse dinheiro essa corrupção foi sistêmica, ou seja, o governador está de acordo e passa o dinheiro para o partido? Isso eu não vi. Por enquanto é onda. Né? Agora tem que analisar. Mas por enquanto não tem nada, nenhum. Eu tenho dito isso repetido. Diga qual é o indício de que alguém usou esse dinheiro. Para transferir aonde? Quando? Que campanha de quem? Quem foi? Qual é o elo? Mensalão é outra coisa, foi tudo provado. Pode ser que seja, mas por enquanto eu fico com as babas de molho, porque eu não vi nada. Última questão. Recentemente, o governo perdoou dívidas de diversos países africanos, numa clara ambição de uma aproximação econômica. Também observamos disputas entre, principalmente, a Vale do Rio Doce e empresas de mineração chinesas no âmbito da exploração das reservas minerais dos mesmos. Qual a importância que o senhor considera, hoje em dia, da África para a economia mundial e quais tipos de parceria que o Brasil poderia estabelecer buscando maior globalização da economia e, no âmbito da indústria nacional, crescer nesse sentido, buscando o mercado econômico africano? Eu acho que não há dúvida que o Brasil tem uma relação importante com a África, histórica, que aumentou muito, porque a África melhorou muito também, e perdoar dívidas, às vezes, faz parte do momento histórico. Por quê? Porque essas dívidas foram feitas pelos governos militares, em geral. Por quê? Porque eles faziam o que o governo Lula fez também. Dá o aval às empresas brasileiras que vão construir lá. Quando o Estado não paga, não tem como pagar, fica uma dívida. Né? Então, você fazer o quê? O país não tem como pagar, termina que o governo brasileiro vai lá e anula a dívida. Quem perdeu foi o povo, é verdade, mas não adianta, às vezes não tem jeito, o país não tem como pagar. Bom, pode ser que isso facilite uma aproximação econômica? Pode. Depende de que situação. Aí entram outras questões. Em geral, esses países nos quais as dívidas são perdoadas, não todos, são países governados por tiranos, por déspotas, que roubam e que usam o dinheiro para si. Aí eu acho que não se justifica, porque você está dando dinheiro do povo brasileiro para manter a corrupção naqueles países. Isso é generalizado? Não é. Tem outros países onde você tem realmente condições melhores. Então, eu acho que, como em tudo, você tem que olhar as condições. Né? Que é importante para o Brasil manter relações com a África? Basta a África para nós? Não. O Brasil é uma economia muito diversificada. Aliás, o nosso principal cliente hoje é a China. Né? O segundo são os Estados Unidos. Né? E que, aliás, tem uma importância grande, porque os Estados Unidos e a América Latina são os únicos que compram produtos industrializados. A China só compra commodities, matéria-prima. Só quem compra produto industrializado brasileiro são os outros países da América Latina e os Estados Unidos. A Europa também não. A Europa compra comida, mas não compra produtos industrializados. Então, o Brasil tem que ter uma noção disso tudo. A África pode ser importante, porque ela vai comprar produto industrializado, e a África é importante porque o Brasil está fazendo investimentos lá. E lá, o grande competidor do Brasil é a China. E a China está mais habituada a usar os mecanismos não tradicionais, ou tradicionais, mas não de mercado, para induzir aos negócios. Então, a corrupção na África é uma coisa bastante dantesca. Mas é isso, eu acho, não vejo que seja errado que o governo do Brasil busque uma aproximação com a África, mas eu seria cauteloso com quem fazer o acordo, para não dar dinheiro para tiranos. Tá bom? Muito obrigado, então. Agora. Então, agora a foto. Então, vamos nos fotografar.